Segundo Crônicas, capítulo 32, verso 1. Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha, e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes e os seus varões, para que tapasse as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou, que tapou todas as fontes, como também o ribeiro, que se estendia pelo meio da terra, dizendo: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? E ele se fortificou, edificou, e todo o muro quebrado até as torres, levantou outro muro para fora e fortificou a Milo, na cidade de Davi, fez armas e escudos em abundância, pôs oficiais de guerra sobre o povo e ajuntou-os a si na praça da porta da cidade, e falou-lhes coração: esforçai-vos, tende bom ânimo, não temais nem vos assusteis por causa do rei da Síria, por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te exaltamos, porque o Senhor é bom. E assim estamos diante da tua palavra, Senhor. Ó Deus, não somente nós aqui, mas quantos outros que estão assentados no sofá, numa cadeira, numa poltrona, dentro de um ônibus. Quantas pessoas estão agora prontos para ouvir a tua voz. Senhor, usa a minha vida. Perdoa, Senhor, os meus pecados, ó Pai. Santifica os meus lábios, a minha mente. Eu quero ser um porta-voz das tuas verdades. E assim, ó Deus, possamos sair daqui fortalecidos, animados, que a nossa visão, ó Pai, possa ser aperfeiçoada, e assim possamos, ó Deus, nos preparar para grandes vitórias. Só o Senhor é Deus. Nós te amamos, ó Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, depois você pode ler toda a história. É muito linda essa história do rei Ezequias. Sei que a maioria do pessoal conhece, porque de vez em quando eu gosto de citar esse texto. Mas hoje, quando eu pensava nesse culto, esse texto tem borbulhado o meu coração. E eu queria levantar algumas questões. Primeiro, como valeu a pena Ezequias desenvolver um bom relacionamento com Deus? Como valeu a pena? Se você começar a ler do capítulo 29 em diante, você vai ver que o pai dele chamava Asa, morreu e ele assumiu o comando. Mas diz a palavra de Deus que desde o início do seu reinado, ele decidiu fazer o que era reto, e ele decidiu ficar perto de Deus. Se você for ler, você vai ver que ele não só decide, como ele também decide passar isso para o seu povo. Ele foi resgatando essa mensagem de salvação, de relacionamento com Deus. E de repente ele se vê numa situação nova, que é um grande exército, um exército que vinha com sangue nos olhos. Já tinham vencido mais de 40 nações. Então os caras vinham numa adrenalina,
por volta de 185 mil homens que vieram para aquela batalha, mas eles vieram certos da vitória, intimidando, arrasando nações. Então Ezequias sabia que a luta era muito desigual, era difícil. Teoricamente não havia como vencer, não só porque eram muitos, mas porque estavam com sangue. Sabe quando você vence uma, vence duas, vence três, vence quatro, e aí você fica, porque quando a pessoa começa a acertar, parece que dá sangue nos olhos, parece que tudo que a gente vai fazer, e aí é onde a gente às vezes erra. Então, Ezequias havia desenvolvido um bom relacionamento com Deus, e agora ele está diante de uma situação totalmente nova. Eu vejo um paralelo muito grande com as nossas vidas, não é verdade? Porque nós estamos vivendo algo novo que a gente não imaginava. Quantos irmãos aí pensaram: como é que vai ser a minha vida? Como é que eu vou vencer? Como é que eu vou arrumar dinheiro? Como é que eu vou? E quantos aqui tiveram milagres? Levanta a mão. Quantos tiveram portas abertas aí? Coisa sobrenatural, oportunidades. Mas isso é fruto de um tempo em que a gente celebrou, exaltou, leu a palavra, veio na igreja. Eu tenho aprendido, meu irmão, que parece que a nossa vida de vez em quando vem um tempo de calmaria. E nessa calmaria, a gente às vezes é tentado a dizer: nada está acontecendo na minha vida, está tudo estranho. E às vezes a gente até tem que orar para esse irmão: Deus, manda problema para ele, Senhor. Ele está sem problema, ele está tudo tão monótono, ele está precisando de uma tribulação, ele está precisando de algum problema, porque no problema o camarada parece que fica mais perto de Deus. Ezequias, ele desenvolveu um relacionamento com Deus. E no capítulo 31, os últimos versículos, diz que assim Ezequias prosperou em tudo que fez. Deus estava com ele, porque ele fez o que é reto, porque ele buscou o Senhor seu Deus, porque ele compartilhou da sua fé, e Deus o abençoou. Você toma posse disso, meu irmão? Pode dizer para você mesmo: Deus me abençoou. Você pode falar assim: eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Meu irmão, 41 anos de casado é um milagre, hein, meu irmão? É um milagre. E apaixonado? Pior é um milagre, não? Tem gente que... Tem aquela historinha, né, que eu já contei, de um casal idoso sentado à mesa num restaurante, e os dois falando, e um casal novos ali, numa outra mesa, e vendo aquele casal idoso, e ele falava para ela: querida, me passa o sal, minha vida, a salada, encanto do meu coração, passa. E aquilo chamou a atenção do outro casal. E num determinado momento, aquele senhor levanta para ir no banheiro, o outro vai atrás. Quando chegou lá no banheiro, ele falou: senhor, desculpe, eu estava vendo vocês ali na mesa do lado, o carinho, a maneira, minha vida, minha paixão. Como é que o senhor consegue, depois de tantos anos, manter esse brilho? Aí ele deu uma risadinha e disse assim: não, filho, é que eu esqueci o nome dela, então... Eu não esqueci o nome dela, não. Meu irmão, nós temos que aprender a desenvolver um relacionamento com Deus, porque virão dias de lutas, virão dias de dificuldades, e nesse momento da luta, da dificuldade, é que a gente precisa ficar mais perto do Senhor.
Ezequias, ele desenvolve, ele serviu ao Senhor, amou ao Senhor. E aí veio Senaqueribe, o rei da Síria, com um grande exército. E aí todo mundo fica assustado, como será? O mais interessante é que Ezequias não sabia como vencer, mas ele foi tomando atitudes. E ele reúne o povo numa praça, dentro da fortaleza, e ele fala algumas coisas que são tremendas, mas uma delas que eu quero deixar para você é essa aqui que está no versículo 7, no finalzinho. Há um maior conosco. Vamos falar juntos? Há um maior conosco. Nós e o pessoal de casa, vamos lá, vai. 1, 2, 3, vai. Há um maior conosco. Há um maior conosco. Amém? Como é bom quando um líder, dentro do lar é o marido, às vezes a esposa, em determinados momentos, tomando aquela liderança, ou você que é chefe de seção, ou você que é empresário, você que é patrão, você que ocupa uma posição de destaque. Como é bom quando você pode dizer para os seus liderados, para a sua família: há um maior conosco. Como é bom quando você... Eu estou dizendo isso, meu irmão, porque eu era adolescente, meu pai sofreu um acidente, veio uma crise muito grande em casa, perdemos tudo, veio a falência, e veio a vergonha, cortaram luz, tivemos que mudar para não ser despejado, então veio a crise, e não foi um tempo curto, foram praticamente 8 anos, 1970 até 1978, foi difícil. E meu pai dizia, no meio daquela crise, ele dizia: se com Jesus está difícil, sem Ele é pior. Nós vamos continuar com Ele. Como é bom quando uma pessoa mais velha na fé pode garantir para aqueles que estão ali olhando para ele, e ele diz: não, o Senhor vai nos dar vitória. Tem um milagre para nós. Talvez você pergunte: mas como? E talvez eu diga para você: não sei. Como muitos poderiam perguntar para Ezequias: Ezequias, e como vai ser? O que nós vamos fazer? Ele diria: eu não sei. Mas uma coisa eu sei: há um maior conosco. Com Ele está o braço de carne, conosco o Senhor nosso Deus, para guerrear as nossas guerras. Há um maior conosco. Eu vim aqui nesta noite dizer isso para você, relembrar você. O nosso Deus, Senhor dos senhores, Rei dos reis, nos deixou uma série de histórias na Bíblia para dizer para a gente: tem vitória, tem milagres. Quando meu filho estava no hospital, desenganado, meu pastor, tio Cássio, ele veio de São Paulo nos visitar no hospital. E ali no hospital, quando eu estava no corredor, falando com Deus e dizendo, o médico tinha dito que não havia mais esperança, que era agora uma questão só de aguardar para ele morrer, porque não havia solução. E eu estava lá no corredor pensando: Deus, por quê? Por quê? E chegou um momento que eu disse para Deus: Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Não vou abrir mão da minha fé. Mas eu estava ali questionando e perguntando: Deus, meu pastor abre a porta do elevador e de longe ele disse: fé é para essas horas, fé é para os momentos mais difíceis da vida, fé é para quando você cair na fornalha continuar crendo, quando cair na cova dos leões continuar crendo. Fé é para essas horas. Como é bom quando pessoas mais velhas na fé, que mantêm a sua comunhão com Deus,
garante para os mais novos: há um Deus a nosso favor, tem milagres para a gente, tem portas abertas para você, tem milagres para você. Como será? Não sei. Mas é tremendo a postura de Ezequias. E essas experiências que eu tive valeu muito. Meu pai dizia: não arrume encrenca com Deus, Ele é o único que pode te ajudar. Então, vai numa boa. Cuidado com as tuas palavras diante de Deus. Cuidado com a agressividade, que tem hora que a gente se dá a liberdade de falar menos. Não faz isso não. Não arrume encrenca com Deus. O princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Ezequias está dizendo: tem um Deus a nosso favor. E eu vim aqui nesta noite dizer para você isso, meu irmão. Não sei quais são as tuas lutas e dificuldades, mas eu posso te garantir: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração humano é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Como foi bom Ezequias manter esse bom relacionamento com Deus, porque é no dia da dor que a gente conhece o tamanho do nosso Deus, é no dia da quimioterapia que a gente sabe quão presente o Senhor é sobre as nossas vidas, é no dia do Covid, lá internado, que a gente descobre quão grande é o Senhor sobre nós. Há um maior sobre as nossas vidas, meu irmão. Talvez você não esteja passando por um grande problema, mas, com todo respeito, vai passar. E quando passar, não esqueça: há um maior sobre as nossas vidas. Eu estava lembrando de Abraão, quando o filho perguntou: pai, eu estou vendo aqui o cutelo, eu estou vendo a lenha, não estou vendo o cordeiro. E a resposta daquele homem foi: Deus proverá para si o cordeiro. Você pode falar isso para quem está perto de você? Deus já sabe o que vai fazer. Deus já sabe. Quinta-feira passada, no Até Quinta, o Ada entrevistou o Daniel e a Priscila, que estão lá em Lisboa, e achei legal a Priscila contando um pouco sobre a história dela, e ela falando que ela lembrava de princípios nossos. Me lembro quando ela era 12 anos mais ou menos, quando me fez um pedido, e era um pedido para mim impraticável, não tinha condições, não tinha dinheiro, mas ela fez um pedido e eu disse para ela: o que você está me pedindo é difícil, mas eu vou dizer uma coisa para você: levanta Jesus na tua vida, coloca os teus sonhos nas mãos do Senhor, a partir daí levanta Jesus na tua vida, porque Ele tem poder para fazer muito mais. E ela contava isso, né? Que cuida das coisas de Deus, e Deus cuida das tuas. Eu não sabia como solucionar aquele pedido dela, não tinha dinheiro, mas eu passei um desafio para ela, e eu então me preparei para tentar dar aquele presente para ela, mas daí Deus entrou no meio, meu irmão. Que eu pensava que ia ser depois de 3 anos, foi no ano seguinte, milagre aconteceu, Deus foi fantástico. O que eu quero que você entenda, meu irmão: há um maior conosco, há um maior conosco, há um Deus que cuida das nossas vidas, há um Deus que dá ordens aos seus anjos a nosso respeito. Talvez a crise seja no relacionamento, talvez a crise seja com um filho que está rebelde, talvez a crise seja a falta de dinheiro. Eu quero dizer para você:
há um maior conosco. Levanta a tua cabeça, confia no Senhor. Amém? Segunda questão que eu queria deixar para vocês é esse princípio que está aqui no versículo 7. Ezequias diz: esforçai-vos, tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis. Deixa eu ler novamente. Esforçai-vos, tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis. Não se assuste. Não é tempo, meu irmão, da gente focar no problema. Eu acho legal porque o texto diz que Ezequias, no versículo 6, diz assim: e falou-lhes ao coração. Como é que a gente fala ao coração de alguém? Eu imagino o semblante de Ezequias, a sua segurança. E quando ele falou, aquilo caiu bem no coração do povo. Há um maior conosco, mas presta atenção numa coisa: não é tempo de relaxar, não é tempo de passear, não é tempo de férias, é tempo de prontidão. Esforçai-vos, é tempo de prestar atenção, é tempo de abrir os olhos, é tempo de olhar e esperar o que Deus vai fazer, é tempo de orar, é tempo de buscar a Deus, é tempo de gritar, de clamar. Esforçai-vos, tende bom ânimo, não temais, não vos assusteis, maior é aquele que está conosco. Há um maior conosco, mas não abaixe a guarda, não descanse, é tempo de oração. Muitas vezes nós perdemos, porque no meio da crise bate o desânimo, parece que a gente está orando, nada acontece, e aí nós nos damos a liberdade de errar, de pecar. Não é tempo de esmorecer. Lembra o que Gideão fez com aqueles 300 homens? Disse o seguinte: nós vamos para uma batalha, e vocês vão colocar um vaso, dentro desse vaso uma tocha, e vocês vão carregar uma corneta e uma espada, e na hora que eu disser, vocês vão quebrar esse vaso, e vocês vão tocar a buzina, e vocês vão gritar uma espada pelo Senhor, uma espada por Gideão, e o restante Deus fará para nós. Eles acreditavam na vitória, mas não era tempo de cruzar os braços. Não, meu irmão, esse é o tempo de oração, esse é o tempo de clamor, esse é o tempo de buscar mais a Deus, esse é o tempo de ficar mais perto do Senhor. Quando veio toda essa pandemia, nós pensamos: e agora, como é que vai ser? E o povo? Como é que nós vamos ajuntar? Porque as pessoas se dispersam, alguns desanimam. Foi quando Deus pôs no meu coração a live. Meu irmão, não sabia nem falar live direito, porque eu não gostava de Face. Na verdade, eu usava a rede social, mas não gostava. É um tal de gente, eu tenho Face, então tem um monte de gente pedindo a minha amizade. Meu irmão, não adianta pedir, primeiro, porque não tem nada lá. Tem foto, não tem nada. Então o pessoal, vai lá, tem um tal de pedir amizade. Pode pedir não custa nada, né? Pode pedir. Mas não tem nada. Vou lá xeretar, vou ver. Não vai ver nada. Não vai ver nem lanche do McDonald's, não vai ver nada. Porque para que eu possa administrar o da igreja, eu tenho que ter o meu. Esse é o princípio. Então agora, você quer ver eu mesmo? Vai no da igreja, aí ali você vai ver.
Mas o sentimento foi: a gente precisa fazer alguma coisa. A gente crê que essa pandemia tem muito a ver com Deus. Muitos sinais da volta de Jesus. É tempo da gente pensar. Meu irmão, olha aqueles gafanhotos, hein? Aqueles gafanhotos, eles iam entrar no Brasil. O Brasil está num momento assim de uma colheita muito boa. Aquilo ia trazer um prejuízo. E o Brasil precisando levantar. Por que todo mundo está falando do Brasil? Porque o Brasil hoje é o celeiro do mundo. Existe uma lei que está correndo lá na Câmara dos Deputados, a gente tem que orar contra, liberando as pessoas de outro país a comprar até 40% de uma terra. Então, uma fazenda, 40%. E os chineses estão comprando coisa aí adoidado, viu? Na Argentina já compraram muitas coisas, porque aonde tem comida? No Brasil. Brasil. Aí vem uma turma de gafanhotos. Eu acredito, meu irmão, que muita gente, principalmente lá no sul, devem ter orado. Porque lembra aquele que teve aquela bomba, o clima, né? Que teve aquele vento, aquela coisa toda, aquele chamado de bomba, né? Então, aquilo lá assustou os gafanhotos, eles estão tudo para o Uruguai. Deus abençoe os uruguaios. Mas saiu daqui. E na Argentina conseguiram matar um monte lá. Mas isso é o cumprimento da palavra de Deus, os fins dos tempos. Deus está no controle, Deus não perdeu o controle. Mas a palavra de Ezequias para nós, ele é muito forte. Não se espante. Não descanse. Não pare. Começamos a fazer as lives, fazendo, e foi. Meu irmão, a gente não tinha ideia de quantas vidas seriam alcançadas. Todos os dias. 4, 5, às vezes 10, às vezes 15 pessoas colocam lá: eu orei, eu orei, eu orei. Pessoas espalhadas por esse planeta, pessoas assistindo. A gente só tem informação daqueles que reagem, aqueles que falam ali. Existem pessoas que não falam nada, também não aparecem, então a gente não sabe. No Instagram, quando você entra, aparece, né? Mas no Face, no YouTube, não. Você não sabe. Então, quantas pessoas estão sendo alcançadas? Quantos lares? Já ouvi testemunho de irmãos aqui dizendo: meu pai aceitou a Jesus, minha família está sendo transformada. Você não pode parar, meu irmão. Lembra que Gideão não parou, Josué não parou. É tempo de avançar. Por isso que oração, não vos conformeis com este mundo, com aquilo que você está passando. Está difícil? Fala com Deus. Deus, está difícil, me dá graça, me dá estratégia, me dá sabedoria. Ora mais. Deus vai trazer uma resposta ao teu coração. Deus vai te dar uma direção em nome de Jesus. E tem outra coisa que eu acho muito importante, meu irmão: não despreze as pequenas coisas. Não despreze as pequenas coisas. Vamos falar juntos? Não despreze as. Lembre-se que foi uma menina que foi levada como escrava de Israel, que lá na casa de Naamã olhou e viu que aquele homem era leproso. Ela disse para sua senhora: puxa, se o seu esposo fosse na minha terra, lá tem um profeta, e esse profeta pode curá-lo. E a mulher se animou, falou para aquele homem, um general. Ele poderia ter desprezado uma escrava, ela quer que eu morra, ela quer que eu vá na terra dela, aonde eu a raptei, aonde eu tirei, e eu vou lá, e lá tem um profeta. Essa menina é maluca.
mas ele não desprezou. E justamente naquela pequena informação tinha a solução do seu problema. Não despreze as pequenas coisas, não despreze as pequenas oportunidades. Não esqueça que todas elas fazem parte de um aprendizado, pois essas pequenas coisas, depois de bem encaixada, já no ponto certo, é que nem um quebra-cabeça, depois que ajuntou todas as pedras e colocou no seu devido lugar, fica uma paisagem linda. Fala para quem está do seu lado, assim será na tua vida, em nome de Jesus. Assim será. Você que está em casa, pode dizer isso para os seus. Não despreze. Queridos, não é momento para a gente relaxar, esmorecer, nos intimidar. Esse é o momento de lutar, de orar, de clamar, de enfrentar, de pedir a Deus graça, sabedoria. E a terceira coisa que me veio ao coração, meu irmão, é a expressão que diz assim, versículo 8: e o povo descansou nas palavras de Ezequias. Vamos falar juntos? E o povo descansou nas palavras. Mas que tipo de descanso é esse? Quando a gente vai ler a palavra, a gente percebe que Ezequias, a despeito de ter falado tudo isso, ele estava preocupado. Olha o versículo 20. Porém, Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disto e clamaram aos céus. A despeito dele falar, olha, há um maior conosco, com ele está o braço de carne, conosco o Senhor nosso Deus. A despeito dele ter falado isso, isso trouxe conforto, caiu no coração. O texto diz que o povo descansou, mas eu quero dar a minha tradução disso. O povo creu na vitória antes da vitória. Para mim isso é o descansar. O povo creu na vitória. Valeu a pena confiar em Deus. Valeu a pena descansar nele. Vou te dar um conselho, meu irmão. Profetize a vitória antes da vitória. Profetize. Creia na vitória antes da vitória. Como o tio Cássio me disse, fé para essas horas. Hoje essa frase tem ajudado tanta gente, meu irmão, cada situação, e as pessoas dizendo fé para essas horas, fé para essas horas, fé para essas horas. E isso tem ajudado e fortalecido, e pessoas estão enfrentando as suas lutas, suas dificuldades, enfermidades, crises, desemprego, dizendo: maior é o Senhor sobre a minha vida. Descansar é você falar, profetizar, declarar, é orar, é buscar, é se animar. No meio da crise que nós passamos, meu pai dizia todo dia: Deus proverá, Deus vai fazer um milagre, alguma coisa vai acontecer. Só que passou um ano, passou 2, passou 3, e a coisa não acontecia, e passamos dificuldades. Não foi fácil, é fácil contar hoje, mas naquele tempo não foi fácil. Mas fala para quem está do seu lado: passou, tudo passa. Louvado seja o nome do Senhor, né? Eu tenho aprendido, meu irmão, eu tenho te ensinado: ninguém perde por esperar em Deus. Quando a gente leva a preciosa semente, orando, chorando, clamando, mas declarando a vitória, fazendo o que tem que ser feito, você vai voltar ainda trazendo consigo os seus feixes, os seus molhos, e vai dizer de boca cheia: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Grandes coisas fez o Senhor pela minha vida. O povo descansou, mas não é um descanso de relaxar,
é um descanso de declarar, é um descanso de acreditar, é um descanso de avançar. Meu irmão, impressionante, porque depois disso aqui, Senaqueribe começou a ofender a Ezequias, a ofender o Deus de Ezequias, e dizia: não confie em Ezequias, não confie no seu Deus. Quem é o Deus que vai poder livrar vocês da minha mão? O texto diz que eles falavam em hebraico, e eles então escarneciam, e diziam: é loucura vocês confiarem. Mas o povo fechou os ouvidos para essas palavras. Eles guardaram no coração a palavra de Ezequias: o maior conosco. Era isso que eles guardavam no coração. Depois você lê o texto, eles jogavam coisas, dizendo, cartas pelo muro: não confie em Ezequias, não acredite. Mas o povo estava focado. Salmo 112 diz assim: que aquele que crê no Senhor não teme os maus rumores, as más notícias. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Ele descansou, eles creram, tomaram posse. Queridos, às vezes a gente diz: Deus vai fazer, Deus vai fazer, e você pode levar isso para um lado humano, dizendo: todo pastor fala isso, todo pastor fala isso. Mas se você levar para o lado espiritual, você vai entender que quem está falando isso é o Senhor. Eu sou o instrumento de Deus para compartilhar com você. Mas tem uma coisa: eu já experimentei muitos milagres, meu irmão. Na minha vida espiritual, na minha vida pessoal, meus filhos, meus netos. Interessante que eu passei por aquela experiência, eu e Eliana, em relação ao Moisés. Depois o Moisés passa pela mesma experiência com o Tiaguinho na UTI, a Priscila. E aí ele teve que viver esta verdade: fé é para os momentos mais difíceis da vida. Mas ele já tinha aprendido isso comigo, que eu aprendi na raça, e passei para ele, e ele aprendeu. Você não tem ideia da importância quando você, líder do seu lar, chefe da sua seção, você que é um empreendedor, você que é um profissional liberal, você que tem pessoas que estão abaixo de você, você não tem ideia de como a tua palavra pode salvar os outros. Ezequias, ele vinha de uma experiência tremenda com Deus, e o texto diz que tudo o que ele fazia, ele prosperava, e o povo olhou para ele e disse: não, a gente quer seguir esse cara aí, a gente quer seguir esse camarada, a gente está com ele, porque a gente vê que ele tem a bênção de Deus, a gente está com ele. Quando veio Senaqueribe dizendo: não confia nele, a gente confia nele. Não acredite nele, a gente acredita nele. O Deus dele não vale nada, a gente acredita nele. A gente está focado nele, porque a gente percebe que Deus está sobre ele. Quando eu ouço falar de crise, pessoas às vezes vêm conversar comigo e dizem: perdi o emprego. Eu sempre brinco, né? Pô, que bênção, né? Você perdeu o emprego, que maravilha. Deus tem coisa maior para você, né? Vamos agora falar com Deus, pedir a Deus graça, sabedoria. Estou em crise, que bênção. Na crise a gente fica mais perto de Deus. Na crise a gente se prepara para grandes milagres, porque
é a partir da nossa vida que o nome do Senhor é exaltado. Querido, eu vim aqui para dizer para você: há um maior conosco. Você crê nisso? Eu queria orar com você, querido. Queria apresentar a tua vida diante do Senhor. Essa palavra foi para todos nós, mas alguns querem dizer: não, essa palavra é minha. Você que quer dizer: Deus, eu precisava dessa palavra, eu entrei aqui precisando dessa palavra. Eu quero orar com você. Quero que você fique em pé no seu lugar. Eu quero orar com você. Feche teus olhos, por favor. Você que está em casa também, esse é um momento muito, muito especial, de você poder se apresentar diante do Senhor e dizer: Deus, eu precisava dessa palavra. Feche teus olhos, por favor. Repete uma oração comigo. Diga: Senhor Jesus. Bem forte: Senhor Jesus, eu creio na tua palavra e eu sei que o Senhor tem coisas novas para a minha vida. Eu recebo a orientação, o desafio, em nome de Jesus. Pai, eu quero colocar diante de Ti estas vidas. Tu conheces cada coração. Tu sabes, ó Deus, das lutas, das dores, dos medos, ó Pai. Quantas vezes nós somos pressionados, ó Deus, a ficarmos apavorados. Mas nós viemos aqui para ouvir a Tua voz e o Senhor está dizendo: confia, creia. A luta é grande, mas a vitória é maior. A luta é grande, mas a vitória é maior. Santo é o Teu nome, Jesus. Abençoa cada vida, abençoa, abençoa. Estende as Tuas mãos sobre cada coração. Nós precisamos de Ti, Senhor. Que caiam por terra todas as mentiras de Satanás, todas as pressões, ó Pai. Quantas vezes as pessoas se sentem angustiadas, aflitas, sem saber o que fazer, que passem mais tempo aos Teus pés e recebam a orientação de Ti. Faz maravilhas, Pai. Nós Te amamos e recebemos a Tua palavra pela fé, em nome de Jesus. Amém.